Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Ana Clara Guerra, tenho 17 anos, sou estudante de medicina da Universidade Federal de Santa Maria. Daqui a mais ou menos uns 10 dias começam as minhas aulas, estou super empolgada. E esse vídeo aqui é para eu ler para vocês a minha redação do Enem 2023, que foi uma nota 980, e explorar quais foram os acertos que eu tive que me garantiram essa nota e também quais foram os errinhos que me levaram a não chegar no 1000. Então vamos pro vídeo. Duas coisas que eu queria falar aqui, antes de começar a ler a redação, é que algo que me ajudou muito a conquistar essa nota foram os professores maravilhosos que eu tive, tanto no colégio, durante o ensino médio, como no cursinho. Todos eles, assim, me acrescentaram muito e me ajudaram a deixar essa redação prontinha nos trinques. A outra coisa é sobre os descontos que eu tive, que me levaram a não ter uma redação nota 1000. Porque não sei se vocês estão cientes disso, mas uma nota 980 ela acontece quando um dos corretores que avalia a redação dá 960 e o outro dá 1000. E aí eles fazem a média e pegam 980. Ou seja, um dos meus corretores deu nota 1000 e o outro achou algum desconto. Então, esses descontos, eles foram na C1, na primeira competência. Eu já imaginava que eu ia ser descontada nela, porque ao longo do ano, todas as redações que eu fiz no cursinho, assim, eu geralmente gabaritava todas as outras competências e tinha algum descontinho só na C1. Foi algo que eu tive dificuldade de acertar até o final do ano e aí não deu outra, fui descontada na hora. Mas eu acho que também tem muito da questão do nervosismo da hora, porque eu li a minha redação já na folha definitiva umas 3 vezes, eu acho, antes de entregar, pra ver se não tinha algum errinho que eu achasse que ainda podia ser consertado. Não achei nada. Uns 3 dias depois, acho, eu peguei a folha rascunho e fui digitalizar ela para mandar pro meu professor. Inclusive, é com ela que eu tô aqui, e vocês conseguem ver que tem algumas partes em vermelho. São os erros. 3 dias depois da redação, eu peguei ela de volta, fui lendo e na hora identifiquei os erros que eu ia ter desconto. Então, por mais que a gente tente, treine, tudo isso, na hora a gente acaba sendo um pouco prejudicados por essa questão de nervosismo, de ansiedade e até de cansaço, né? Porque a última coisa que eu fiz foi isso de ler a redação de novo, depois que ela já estava na folha definitiva. Então eu já estava super podre depois de ter resolvido tanta questão, e acho que isso é algo que acontece com a maioria de nós. Tô com o tema da redação aqui para ler para vocês, e ele foi: Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Eu achei um tema complicado, eu preferi o do outro ano, que foi sobre povos originários e tal, achei mais tranquilo de escrever, até porque era uma frase temática muito longa, né? Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Quando tu chega no final da frase, tu não lembra mais nem o início. Então, isso foi algo que eu acho que complicou um pouco, mas eu acredito que eu soube lidar com isso tranquilo. Vou começar então a ler para vocês e eu vou lendo uma parte e depois explico o que eu fiz ali dentro. Na década iniciada em 1990, surgiu no mundo uma nova onda do movimento feminista, com o objetivo de conquistar direitos para as mulheres e lutar contra a desigualdade de gênero. Então comecei contextualizando com algo histórico. Eu geralmente uso livros, mas eu queria usar livro no desenvolvimento dessa vez. Então comecei trazendo algo histórico, nova onda do movimento feminista na década de 90. Apesar de muitas mudanças terem sido conquistadas a partir desse período, alguns problemas continuaram constantes, como a invisibilidade do trabalho de cuidado, aí tem aquele tracinho assim, seja de crianças, idosos ou da casa, realizado principalmente por mulheres. Então, saí daquela parte de movimento feminista e relacionei isso diretamente com o tema. E aqui eu já usei algumas das palavras que estavam na frase temática, o que é muito importante, a gente precisa ter elas na introdução. Então eu falei aqui, invisibilidade do trabalho de cuidado, seja de crianças, idosos ou da casa, realizado principalmente por mulheres, outra palavra temática. Já teve um erro aqui que foi o seja de crianças, idosos ou da casa.
Por questão de paralelismo, eu precisava ter escrito seja de crianças, de idosos ou da casa, para manter um padrão em toda essa frase. Assim, essa atividade permanece sendo não remunerada e desvalorizada devido aos grandes desafios para o enfrentamento da problemática. Já foram as duas outras palavras temáticas. A cultura machista no Brasil e a preponderância dessa situação em grupos marginalizados. Então aqui estão os meus dois argumentos, D1 e D2. Cultura machista no Brasil e a preponderância dessa situação em grupos marginalizados, que são o que eu vou desenvolver agora no decorrer da redação. Iniciando o desenvolvimento 1. De início, é necessário reconhecer a cultura machista presente na sociedade brasileira como um desafio para enfrentar esse cenário. Isso ocorre porque, na visão atrasada da maioria dos indivíduos, cuidar é função natural das mulheres. Por isso, é normal que esse trabalho fosse desempenhado por elas. Esse é um erro que me dá até vergonha, porque eu não sei como é que eu não percebi isso. Mas tá em desacordo, assim, os modos verbais. Eu tinha que ter escrito, por isso, é normal que esse trabalho seja desempenhado por elas, para ficar tudo no mesmo padrão. Não fiz isso, não me toquei. E aí, enfim, provavelmente foi um dos descontos que eu levei. Esse raciocínio, no entanto, vem da chamada pré-história, quando o gênero feminino era responsável pela casa e pela família. No Brasil odierno, as mulheres devem ter o direito de dividir essas atribuições com homens para evitar uma sobrecarga mental e física. Nesse contexto, o livro Malibu Renasce pode servir como exemplo da problemática, pois a personagem Nina é quem sempre cuida dos irmãos e dos afazeres domésticos, por causa da ausência constante da mãe. Devido ao pensamento retrógrado de sua comunidade, a situação é normalizada e segue até sua vida adulta, trazendo a consequências como exaustão e estresse. Sendo assim, faz-se urgente modernizar a mentalidade da população. Então aqui eu trouxe Malibu Renasce, um livro que eu gosto muito, e tentei encaixar um pouco ele nesse contexto. Falei que a Nina, a personagem principal, ela é quem sempre cuida dos irmãos, porque a mãe tinha problemas, se não me engano, com alcoolismo e esse tipo de coisa, e aí ela acaba entrando nesse papel de cuidadora da família. E como era uma sociedade com esse pensamento retrógrado que eles viviam, ninguém questionava isso. Tipo, por ela ser a mulher, tava tudo certo, mesmo que ela fosse super nova e isso trouxesse consequências muito ruins para ela. Ainda nesse parágrafo, a gente tem mais um erro que foi o trazendo a. Eu escrevi trazendo a consequências como exaustão e estresse, mas tem uma preposição nesse caso. É um objeto indireto, é trazendo a ela. Então, nesse caso, deveria ficar trazendo-lhe, por ser objeto indireto, e eu não me toquei disso na hora. Passando agora para o desenvolvimento 2. Ademais, a predominância desse problema em grupos marginalizados constitui um desafio para o seu enfrentamento, já que esses grupos são aqueles que sofrem preconceitos por sua cor, etnia, religião, sexualidade ou outro fator. Desse modo, a sociedade tende a ignorar suas questões e necessidades por não entendê-los como iguais. Deveria ter sido não os entender como iguais, porque o não atrai esse pronome para frente. Dessa forma, mulheres que já são invisíveis para a população têm seu trabalho de cuidado ainda mais desvalorizado. Esse triste cenário contribui ainda para a crise de desigualdade pela qual o Brasil passa, visto que foi considerado pela Organização das Nações Unidas como o 8º país mais desigual do mundo. É por isso necessária uma ação governamental para a proteção desses indivíduos e promoção da equidade. Esse repertório aqui da Organização das Nações Unidas ter considerado o Brasil o 8º país mais desigual do mundo, eu uso ele para tudo. Usei ele em mais de 10 redações, tipo, que eu escrevi ao longo do ano pro colégio cursinho. Porque tem como encaixar em quase todos os temas, eu adoro usar ele, porque é muito tranquilo. Então, nesse parágrafo, eu tratei sobre essa questão de desigualdade, de ser um problema que ainda se acentua em grupos marginalizados, porque foi algo que os textos motivadores trouxeram para nós, e aí eu quis englobar na redação. Passando para o último parágrafo, que é a conclusão. Portanto, é urgente que os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pelas mulheres sejam combatidos. Aqui, eu gosto muito de fazer isso na conclusão. Eu peguei a frase temática e coloquei ela inteira. Na introdução, eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de
colocando elas aos poucos até formar aquilo tudo. Na conclusão, eu só jogo a frase temática inteira para deixar bem claro do que eu tô falando, até porque na conclusão já tá ali no final do texto. Geralmente eu não tenho tanta linha sobrando para ficar fazendo essa mesma enrolação que eu fiz na introdução. Para tal, cabe ao Ministério da Educação, órgão responsável por lançar as bases educacionais para toda a nação. Isso é detalhamento, essa frase que eu falei agora, eu detalhei o agente, que é o Ministério da Educação, promover debates sobre o assunto, por meio da adição do mesmo à Base Nacional Comum Curricular. Isso aqui também é algo que eu adoro usar na conclusão, tipo, muitas das questões trazidas pela prova do Enem tem como colocar isso na conclusão, porque é aquela questão de promover debates, uma conscientização, mas geralmente eu não coloco isso sozinho, eu coloco 2 propostas de resolução, incluindo essa, só para não parecer que foi uma proposta muito fraca, sabe? Então, por meio da adição do mesmo à Base Nacional Comum Curricular. Dessa maneira, estudantes de todas as escolas terão contato com o tema, entendendo que as mulheres não devem ter responsabilidade exclusiva pelos serviços de cuidado. Ainda, cabe ao governo federal, essa é a outra solução, criar uma plataforma de auxílio para pessoas de grupos marginalizados nessa situação, visando a proteção das mesmas e a redução das desigualdades, por meio de apoio psicológico e financeiro. Logo, mais uma conquista poderá ser somada aos ganhos da nova onda do movimento feminista. Então, terminei a redação trazendo de novo aquele contexto lá do início, ao que a maioria das redações nota 1000 fazem, eu acabei me inspirando nisso, trazendo para as minhas também. E como eu falei para vocês, trouxe 2 soluções. A segunda, se tu parar para olhar, ela não tem todos aqueles aspectos que tem que ter, de agente, ação, detalhamento, etc. Mas é porque a primeira já tinha. Quando tu faz isso de 2 soluções, só uma delas precisa ser completa. A outra pode ter quantos elementos tu quiser. No caso aqui, eu coloquei, cabe ao governo federal, agente, criar uma plataforma de auxílio, ação, visando a proteção dessas mulheres. Então, eu coloquei só 3 dos 5. Coloquei agente, ação e objetivo na minha segunda proposta de resolução. Então era isso o vídeo, muito obrigada por terem assistido, vou deixar em algum lugar da tela o link do outro vídeo que eu fiz, que foi sobre como ser aprovado em medicina pelo Enem, com algumas dicas de estudos, esse tipo de coisa. Acho que se tu gostou desse, provavelmente vai gostar do outro também. Deixa um like para apoiar o canal e muito obrigada de novo!